dar voz, mostrar a história desse ser invisível é uma coisa que acontece, é muito emocionante. Narrar essas histórias que sempre foram sufocadas. A gente continua sendo sufocado. Estamos aqui, mulheres sufocadas, tendo que nos submeter às regras masculinas de autoridade, de poder, o trabalhador sendo massacrado, enterrado, mas a gente aqui poder fazer cinema e poder desenterrar essas questões é muito, muito emocionante. É realmente a conexão que o Filippo fez entre os dois filmes, da invisibilidade e do nós importamos. É isso que a gente está aqui para dizer. Nós importamos, nós mulheres, nós trabalhadores, nós que sempre estivemos enterrados. Eu acho que até ficou um pouco, até não sei, fico me perguntando se cabe também uma resposta. Essa pergunta, porque foi uma colocação sua e ela é super pertinente, uma visão super consolidada e com a qual talvez até mesmo concorde. E eu acho, então assim, fica até um pouco constrangido de ter que responder uma colocação que eu acho tão pessoal e tão forte. Mas eu acho que, pegando esse gancho, assim, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente queria com o filme, sabe? E tem muito a ver com o que nos mobilizou no cinema desde o Vizinhança, que a gente trabalhou juntos, foi o começo da nossa parceria criativa, minha e do João, e também o começo de uma relação com esse universo marginalizado da sociedade brasileira, entendeu? E que, para mim, passa por uma perspectiva do cinema como uma espécie de máquina de contra-história, entendeu? Porque a história oficial é a história dos grandes feitos, a história das grandes pessoas, das pessoas aparentemente importantes. Essa história já está muito registrada, o mundo funciona na lógica de reiterar a construção dessa história. O mundo gira em torno, e o mundo do capital, o mundo do poder estabelecido, gira em torno da reiteração constante dessa história oficial. Essa história oficial só delega às outras pessoas, aos tais 99%, ou a todo mundo que não é aparentemente importante, o mesmo silêncio, o mesmo lugar de sempre, que é o lugar do ocaso, o lugar da marginalização. Então, acho que o que pode o cinema num mundo desse, entendeu? O que pode o cinema num mundo em que a maioria das pessoas passam a vida sem deixar marcas e parece que elas são absolutamente desimportantes para os jornais, para a história, para a política, para os bancos, para quase todo mundo. Acho que o cinema pode também ser uma máquina, pode operar como um mecanismo mesmo da gente reverter, nem que seja durante 1h30, durante 2 horas, esse estado das coisas, entendeu? Então acho que você está notando era algo que para a gente era muito fundamental no filme, que a gente queria buscar na nossa história desde o começo. Eu não tinha feito essa associação ainda, até porque eu acho que todos nós que estávamos lá envolvidos estávamos, né, muito... mas tem uma coisa que eu gostei muito, assim, eu achei fantástico, assim, eu gostei muito do filme da Juliana, assim. E eu, enfim, eu achei que a sessão tinha a ver, não sabia exatamente porquê, te ouvindo falar isso, acho que estimula a gente a pensar um pouco sobre isso, mas tem uma coisa que eu gosto muito no filme da Juliana, que é no momento final em que elas olham pela janela, né, e falam, daqui a 75 anos esse cometa vai passar novamente, como que vai ser o mundo depois desse tempo? E aí você tem uma sensação, né, de como que nós estamos atrasados, né, vamos dizer assim, a gente tem uma espera longa ainda, de 75 anos, para que, de repente, alguma coisa tenha se transformado, para que esse entrincheiramento, vamos dizer assim, dessas sensibilidades ou dessas pessoas que estão... Porque são 2 filmes de trincheira mesmo, né, alegóricos, assim, mas de sensibilidades, vamos dizer assim, entrincheiradas nas suas situações. E eu acho que talvez, assim, talvez forçando uma associação, mas para nós também, assim, o encerramento do nosso filme, do Arábia, também tem uma espécie de recolhimento, assim, de latência, vamos dizer assim, que tem alguma energia acumulada ali e ela não está pronta, talvez, para
aparecer de uma vez toda ali, vamos dizer assim. Talvez a gente ainda tenha que esperar um pouco assim para que essa sensibilidade possa chegar ao seu momento, vamos dizer assim, o seu momento em que ela possa realmente transformar a relação entre as pessoas, transformar socialmente o país onde a gente vive. Então, num certo sentido, eu acho que são dois filmes que têm um gesto de utópico, se eu posso dizer assim, no certo sentido de apontar para o futuro, mas também é louco isso, assim, porque a gente está sempre discutindo uma certa urgência das coisas, e acho que isso é fundamental, mas acho que os dois filmes também estão ali um pouco, talvez frustrados, assim, mas também mobilizados por essa espera, assim, por essa espécie de latência, assim, desse porvir, assim, de alguma coisa que eu acho que ainda vai acontecer. E não que seja necessário esperar, né? Eu acho que em ambas as situações as pessoas envolvidas estão preocupadas em mudar o seu momento naquele agora, assim, mas talvez isso não seja possível. Enfim, acho que tem uma espera, uma latência dessa energia, dessa sensibilidade que não consegue acontecer no nosso presente, né? Eu acho, mas que surge ali com uma certa resistência também, né?